Olá, meus irmãos, graça e paz. Gostaria de estar aí com vocês, mas como tivemos esta notícia da condição da Fabíola e como estamos aqui em casa, né, os irmãos sabem do protocolo, então não poderei estar aí com os irmãos nessa programação, mas como recebi o convite da irmã Valdirene, para estar trazendo uma mensagem para os irmãos nesta noite. Eu gostaria então de deixar aqui essa mensagem, compartilhar essa mensagem com os irmãos nesta noite. Gostaria de pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Gálatas 6, Gálatas capítulo 6, e leremos os versículos de 1 ao 10. Gálatas 6, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, nós temos muitos motivos para estarmos juntos nesta noite. Um momento de comunhão, para nos alegrarmos, para louvarmos a Deus, para conversarmos e relembrarmos algumas coisas. E se tratando de um momento como esse, de encerramento de atividades, podemos olhar para trás e ver o quanto Deus foi bom conosco, o quanto Ele nos proporcionou e nos permitiu realizar atividades para sermos abençoados e abençoar outras pessoas. E nada disso foi e nunca será realizado por nossos méritos, pois se estamos aqui, se fizemos isto ou aquilo, é porque Deus assim quis, permitiu, e para nós ou através de nós, assim realizou. Mas, sendo nós pecadores, somos falhos, e estamos sujeitos a cometer alguma falta com os nossos irmãos, seja direta ou indiretamente, por uma fala, por uma ação, por uma omissão. E a palavra de Deus nos instrui, como diz no primeiro versículo de Gálatas 6, que se algum irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, deve corrigir com espírito de brandura, ou seja, com moderação, com afeto, com suavidade, e também para se guardar, se preocupar, vigiar, para que não sejamos também tentados. Eu sei que pensando em alguma falta, irmãos, é possível que passe pela cabeça de todos, inclusive a minha, os pecados ou as faltas mais pesadas. Mas as mais leves ou menores que sejam a sua relevância devem ser levadas em consideração. Eu sei também o quanto que pode ser difícil, seja para um oficial ou qualquer outro irmão, chegar até um outro irmão que esteja, por exemplo, falando mal de um outro irmão, possivelmente até uma mentira, ou simplesmente uma má interpretação. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus sabe dessas nossas dificuldades, de medo ou receio de que o irmão ou irmã não entenda a correção que a palavra de Deus nos instrui a fazer uns com os outros. E talvez então passe pelo pensamento de Deus: já que vocês não falam,
Usarei então pessoas, outras pessoas, para falarem para vocês, para nós, através da palavra de Deus. E aqui, irmãos, esta situação me traz uma lembrança muito forte de 10 anos atrás, em que eu estava na nossa congregação lá em Guarulhos e estávamos preparando uma despedida devido à mudança de um presbítero muito querido, que muitas vezes, quando eu ficava triste, desanimado ou cometia alguma falha, não queria ir para a igreja, né? Mas Deus nos chamava, o Espírito Santo nos incomodava a erguer a cabeça. Erguer a cabeça e ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus através daquele irmão. E confesso, irmãos, muitas vezes era lapada no lombo, mas também era correção, ânimo, encorajamento e conforto. Então, naquela época, eu cheguei a fazer essa pequena homenagem a esse irmão, lembrando como Deus falou através dele, e eu durante a noite, procurando palavras para expressar minha gratidão a Deus e a esse presbítero, o nome dele era Edgar, por muitas vezes em que eu estava sem forças para caminhar, e Deus usou aquele servo para me sustentar. E graças a Deus, meus irmãos, eu tenho visto de lá para cá servos, irmãos em Cristo, corrigindo, ajudando, preservando, fazendo bem, muitas vezes sem olhar a quem, levando muitas vezes as cargas uns dos outros, trabalhando para o reino, carregando cada um seu próprio fardo, semeando, colhendo, cada qual o seu fruto. Que assim possamos continuar, irmãos, sem nos cansarmos de fazer o bem, enquanto tivermos oportunidade, principalmente aos da família da fé. Que os irmãos tenham uma ótima noite, que a programação seja muito abençoada e abençoadora na vida dos irmãos. Deus abençoe ao PH, Deus abençoe a SAF da nossa igreja.